Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu particularmente gosto muito de estudar. Não sei se é porque a demanda no consultório é, acaba trazendo esses pacientes com esse transtorno, que é o transtorno do pânico. É um dos transtornos que mais afetam as pessoas hoje em dia, principalmente depois da pandemia. E eu particularmente gosto muito de estudar, porque traz um sofrimento muito grande à pessoa que sofre com esse tipo de transtorno. E eu encontrei um artigo muito interessante, que eu vou estar mostrando para vocês, para que a gente consiga junto estudar melhor, a gente consiga debater melhor esse assunto. E é um artigo muito legal, um artigo muito simples de entender, as palavras não são complexas. E o interessante é que esse artigo, no final, ele traz algumas técnicas que o terapeuta pode utilizar no dia a dia no tratamento, e não só o terapeuta, como a pessoa que também passa por essa dificuldade, ela pode usar essas técnicas para ajudar a controlar. Lembrando que esse artigo ele vai falar do transtorno do pânico, só que baseado na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Mas o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. Só que aí é bem interessante que seja esclarecida uma coisa. É preciso ser feito um diagnóstico certinho com um profissional para que você consiga ter um tratamento adequado, um tratamento que funcione em cima do transtorno do pânico. O que eu consigo observar hoje em dia é que as pessoas já chegam no consultório com o diagnóstico do Google. Então, jogam lá no Google os sintomas e acabam achando que tem transtorno do pânico. Eu vou falar para vocês a diferençazinha básica, depois eu vou acabar falando mais sobre isso, sobre o que é pânico e o que é ansiedade. Primeiro, a ansiedade é um sistema de defesa do organismo que todo mundo precisa ter. Mas quando é que isso se torna uma ansiedade patológica? É quando essa ansiedade começa a interferir no seu dia a dia, começa a interferir no seu trabalho, nos seus relacionamentos, enfim. Aí já como nós já estamos falando de uma ansiedade que está lhe trazendo prejuízo, possível transtornos, mas isso precisa ser feito um diagnóstico para que seja preciso. O que é o pânico? O pânico é algo a mais da ansiedade. Eu vou te explicar. Na ansiedade patológica, você vai sentir coração acelerado, respiração ofegante, às vezes enjoo, a vista meio embaçada, tontura, enfim. No pânico, você vai sentir, eu vou colocar os sintomas para vocês verem. No pânico, você vai sentir tudo isso, só que com uma diferença. Você vai juntar todos esses sintomas e junto vem o medo de morrer e o medo de perder o controle. Então, a pessoa que tem pânico, ela sente o coração acelerado, vai falar, nossa, vou ter um infarto. E aí começa a passar mal. Normalmente, essas pessoas, elas frequentam muitos hospitais, faz muito, um monte de exame e acaba não detectando nada. E por último, vai ao psicólogo, que os médicos descartam problemas cardíacos, enfim. Então, na ansiedade, você não vai ter o medo de morrer nem de perder o controle. Já no pânico, a pessoa vai ter a sensação de que vai morrer e vai ter também a sensação de que vai perder o controle. E o interessante do pânico é o seguinte: a partir do momento em que você tenha uma primeira crise, você fica com medo de sentir aquilo novamente. Claro, é algo horrível, quem tem sabe do que eu estou falando. E esse medo faz com que a pessoa desenvolva ainda mais o transtorno do pânico. Eu vou dar só um exemplo. Imagine que a pessoa passou mal em um supermercado. Aí ela chega em casa, melhora, porque se sente segura. E normalmente dura de 15 a 30 minutos uma crise de pânico. Só que aí depois ela fica com medo de sair, que é onde vem a agorafobia, que é outro transtorno de ansiedade que normalmente é associado ao transtorno do pânico, os dois andam juntos. Não necessariamente, não 100% das vezes, mas a maioria das vezes sim. Mas a gente fala um pouco sobre isso em outro vídeo, sobre a agorafobia. Mas o que é que acontece? A pessoa sentiu tudo aquilo e aí fica com medo de sentir de novo. E aí a pessoa vai caminhando, ou praticando atividade física, naturalmente o coração vai bater mais forte, só que a pessoa vai fazer o quê? Vai associar esses sintomas ao pânico. Vai falar, nossa, tu vou ter isso novamente. E aí só essa preocupação faz com que a pessoa desenvolva novamente outra crise. E aí quanto mais crise, mais medo, a pessoa vai se isolando.
e o quadro vai ficando cada vez mais grave. Então, como o artigo traz, aí como vocês estão vendo, é necessário fazer um diagnóstico, para definir se há ou não um transtorno de ansiedade, porque pode ser que você esteja com esses sintomas, mas não seja um transtorno de ansiedade. Por exemplo, depois da Covid, nós estamos tomando muito cuidado. Será que o coração da pessoa está acelerado? É um transtorno do pânico, é uma ansiedade ou ela está tendo um problema cardíaco? Será que essa pessoa na família tem algum familiar que tem algum problema cardíaco? Caso tenha, é aconselhável que a gente encaminhe, não só faça acompanhamento psicológico, mas também encaminhe ao especialista. Porque pode ser, e aí você, não, tudo é psicológico, e não é. Pode não ser psicológico. Mais à frente, o artigo vai falar sobre o que é o transtorno do pânico, né? Que eu já expliquei, que é um tipo de transtorno de ansiedade e que a pessoa fica com muito medo de sentir aquilo novamente, com a possibilidade de sentir aquilo novamente. Pode ou não ter agorafobia, que é aquele medo de você passar mal em público. E outra coisa muito interessante é que, como o artigo vai trazer aqui mais embaixo, a terapia cognitiva comportamental é uma das abordagens que mais tem eficácia no tratamento do transtorno do pânico. Ela não é a única, mas os estudos vêm mostrando que ela é uma das que mais tem eficácia contra o transtorno, no tratamento do transtorno do pânico. A ansiedade, ela é feita para nos proteger, né? Faz parte do nosso sistema de defesa. Só que o problema é que às vezes os nossos órgãos do sentido, como visão, audição, paladar, olfato, enfim, tato, vai identificar um possível perigo. É como o artigo vai mostrar aí embaixo. Ele mostra um possível perigo, ou seja, o seu cérebro analisa aquelas informações e interpreta como sendo algo perigoso para o ser humano. E aí o que é que ele vai fazer? Vai colocar o corpo em estado de alerta. Mas esse estado de alerta vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte: quem aqui dirige sabe muito bem, já passou por alguma situação em que precise frear muito rápido. O que é que acontece quando você precisa frear muito rápido? Quando você para, o seu coração está muito acelerado, as suas mãos estão frias, seu rosto está um pouco pálido. O que é isso? É um sistema de defesa. Na hora que os seus órgãos do sentido identificam um perigo real ou imaginário, que é onde entra a questão da ansiedade patológica, uma coisa é você ir dirigindo e aí um cachorro passa na sua frente e você freia rápido. Isso faz parte da sobrevivência. Outra coisa é você estar assistindo e do nada você começa a sentir esse monte de sintoma. Então, essa situação ela é imaginária, né? Aí vamos lá, você vai lá, vai dirigindo, tal, tal, o cachorro passa na frente, um gato, uma pedra, você viu muito rápido, enfim. O que é que acontece? Primeira coisa, você vai dilatar a pupila. Por quê? Nesse momento você precisa enxergar o mais rápido possível, você precisa ver muito mais do que antes, porque isso você precisa analisar o mais rápido possível aquela situação. Inevitavelmente, o seu cérebro vai enviar informações para todo o seu corpo para, entre aspas, retirar o sangue de lugares onde não é necessário. Porque o corpo ele começa a se preparar para um sistema chamado luta ou fuga. Por que que eu digo retirar entre aspas? Porque não retira tudo, mas diminui a circulação. Por exemplo, se você freia, você não precisa de sangue, muito sangue no rosto ali. Não, você precisa onde? Nos dedos, no bíceps, nas pernas, enfim, nesses lugares que são músculos que ajudam na proteção, para lutar ou para fugir daquela situação. Então, é por isso que você sente, por exemplo, a mão fria, é porque naquele momento a circulação está um pouquinho comprometida. Você fica um pouco pálido, o coração acelera. Por que o coração acelera? Acelera a frequência cardíaca, para o sangue circular muito mais rápido no seu corpo, para que o oxigênio chegue mais rápido no seu cérebro, para que mantenha você o mais atento possível. Fora isso, vem adrenalina no sangue para manter você. Tanto é que tem pessoas que, por exemplo, você vai ver que fala assim: ah, mas eu sofri um acidente, um corte, alguma coisa, e na hora eu não senti nada. É o sistema de defesa. Isso é natural. O que não é natural? O que não é natural é você deitar para dormir.
e do nada você começa a sentir todas essas sensações. E junto vem o medo de morrer, de perder o controle, de surtar, de sair correndo. Isso é o transtorno do pânico.